Pessoal, então vamos lá então aqui oficialmente. Boa noite a todos. Vamos dar início então à nossa aula, né? De desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. Todo mundo já é meio cansado já nessa reta final de período aí, mas vamos arrumar força aí para a gente conseguir cruzar a reta final. Todo mundo aí, se Deus quiser, todo mundo aprovadinho. Final do período, né? É o que a gente busca aqui. Então vamos lá, pessoal, olha só. Vamos recapitular, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas nós vínhamos falando aqui da unidade 3, fizemos aqueles testes, dominância cerebral, teste DISC. Aí na aula passada, na quinta passada, passamos a falar de cultura organizacional, né? Falamos uns negócios bem legais também. Aí entramos nesse assunto de valores, até que lembra que eu falei de missão, visão, valores da empresa. Dei umas dicas aqui no final da aula sobre como você aproveitar isso aqui para você crescer dentro de uma empresa, utilizando esses conceitos de valores aí, né? Que a empresa, ela busca pessoas que têm os mesmos valores que ela prega, né? Então, falamos sobre esses valores da organização e tal. Encerramos o assunto e hoje íamos entrar aqui falando de atitudes. Então, vamos tocar o bonde aqui então, pessoal, ó. Muito legal também os assuntos de hoje, também para a gente encerrar essa unidade aí. Vamos ver se dá tempo de entrar na 4 logo uma vez. Nessa reta final, para a gente poder encerrar esse assunto da unidade 3 sobre comportamento organizacional. Tem umas coisas ainda bacanas ainda para a gente terminar a nossa reflexão. Vamos ver agora, gente. Ó, até agora a gente viu, né, coisas sobre os tipos de personalidade, as dominâncias cerebral, as preferências das pessoas, as diferenças de gerações. E isso também, né? Aí na aula passada a gente falou sobre valores, foi? Então, gente, quando a gente estuda esses valores, a gente também estuda que esses valores nossos nos levam a tomar certas atitudes também dentro da organização. Que aí você, né? Aqui você está estudando para você crescer dentro de uma organização. Para você crescer, você precisa. Nós vamos falar hoje de inteligência emocional. Então, primeiro, para você crescer, você tem que entender desse assunto, para você tirar benefício disso aí para si próprio, como você se dá bem, lidar bem aí no seu relacionamento interpessoal, não deixar que nenhum desses fatores o atrapalhem na sua jornada busca ao crescimento. E depois que você crescer e virar um líder de uma equipe, né? For promovido a coordenador de uma equipe, uma hora gerente de uma equipe, né? Você vai comandar um grupo de pessoas. Você também se tornar um bom líder, entender esses conceitos aqui, para você saber lidar com o seu grupo e entender o que se passa no seu grupo lá, para que você consiga liderar o seu grupo rumo aos objetivos organizacionais, né? Atendendo aos objetivos individuais, mas em busca também do atingimento aí dos objetivos organizacionais como um todo, né? Então, olha só, as atitudes que o Stephen Robbins está falando lá, elas refletem como o indivíduo se sente, se comporta em relação a alguma coisa. As atitudes não são o mesmo que os valores, mas ambos estão interrelacionados. Vamos tentar entender isso examinando os 3 componentes de uma atitude. Primeiro, você tem um componente cognitivo, nós vamos ver cada um separadamente. Componente cognitivo, o componente afetivo, né? O cognitivo é o que você aprende. Você nasce e você vem formando a sua personalidade, como eu falei nas últimas aulas, né? Isso é a cognição, que você vai aprendendo de acordo com que a sua família cria você, você aprende com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, depois o ambiente que você vai convivendo ali com as pessoas ao seu redor, na escola que você entra, tudo isso ao longo da sua vida você tem uma jornada aí de muito aprendizado, né? Aprendendo, e isso então é o seu componente cognitivo, você vai aprendendo o que é certo, você vai aprendendo o que é errado ao longo da sua vida, né? De acordo com o que você foi criado. Componente afetivo é o que você sente
de acordo com o que você foi aprendendo. Você aprende que uma coisa é correta, de repente, então, num momento da vida, você se depara com uma situação que algo contradiz o que você aprendeu ali, você tem um tipo de sentimento com relação àquilo ser certo ou não. Você toma uma atitude. E aí você toma uma atitude, o componente comportamental. Qual vai ser o seu comportamento frente a uma situação que choca com algo ligado aos seus valores, as coisas que você aprendeu? Porque nas organizações também, a gente vai ver aqui alguns exemplos, eu vou comentar até por exemplo que eu já passei na minha vida, como que eu tratei isso, como eu lidei com isso, como é que eu lidava com a minha equipe também. Muito bom a gente compartilhar as nossas experiências, né? Porque foi coisas que eu vivenciei reais. Eu não vou tentar aqui não ser, eu vou tentar aqui ser o mais ético possível, não vou falar nome de empresa nem de nada não e tal, mas aqui nós estamos num ambiente acadêmico também, é bom que a gente traga as experiências também. Não estou ferindo a ética, não, né? Quando eu cito alguma experiência minha. Mas então, olha lá, vamos para dar um exemplo aqui, um exemplo do próprio Robbins. Olha lá para você entender isso, ó. Vamos analisar um caso aqui. Você trabalha numa empresa muito importante, mas para essa empresa fabricar seus produtos, ela polui o rio que passa próximo a ela. Veja bem, é uma situação comum, né? Situação comum. Quantas empresas por aí afora que existem que, de uma certa forma, não polui o ambiente, não polui o rio, não polui o meio ambiente, né? E você aprendeu desde cedo e acredita piamente que uma empresa não pode poluir o rio. Você aprendeu lá com sua família, seus pais te criaram, na escola sua professora falava da preservação do meio ambiente. Nós crescemos, e hoje em dia, né, gente, de alguns anos para cá, criou-se realmente uma consciência muito grande da devastação que o ser humano lá vai fazendo no planeta, que é, infelizmente, gente, é inevitável, não tem como é que o ser humano vai crescer, a população não tem como parar de crescer, e como é que você vai parar de desmatar? É muito complicado, é uma situação muito complicada, né? Mas a gente está o tempo todo vendo aí essas questões aí das poluições do nosso planeta aí, e você cada vez mais vai formando uma consciência de que isso é errado. E aí, ó, você trabalha numa empresa que polui o rio. Então, aí você pensa, você observa as coisas acontecerem e pensa, poluir o rio é errado. A empresa não poderia fazer isso. Quando esse pensamento seu, ó lá, é uma afirmação avaliadora, uma avaliação que você faz de acordo com o seu componente cognitivo, que é o componente cognitivo de uma atitude. Você aprendeu na sua vida que não pode poluir o rio, que uma empresa não pode poluir o rio, nós temos que preservar o nosso ambiente. E você está diante de uma situação que trabalha numa empresa que polui o rio. Então você pensa, isso é errado. Você está lá trabalhando, imagina, né? O tempo todo trabalhando, o tempo todo na sua cabeça pensando, gente, mas essa empresa não podia estar fazendo o que está fazendo, né? Isso lhe gera um sentimento negativo com relação à empresa e o faz pensar, eu não gosto dessa empresa porque ela polui o rio. E isso é uma coisa comum também de acontecer. Então, esse é o componente afetivo, é o sentimento que você tem com relação ao componente cognitivo seu. É o componente afetivo estabelecido a partir do componente cognitivo. Por fim, esse sentimento pode provocar resultados no seu comportamento. E você pode decidir não mais trabalhar na empresa por ela poluir o rio. Aí você tomou uma atitude, né? Um dia pediu demissão, você começou a procurar outra oportunidade em um tipo de empresa que não há esse problema, e aí uma hora apareceu uma oportunidade para você numa outra empresa, você foi lá, pediu demissão, porque não concordava com a empresa poluir o rio, aquilo, né? Ia de encontro aos valores que você desenvolveu ao longo da sua vida. Então, é o componente comportamental. Gente, e isso
é um exemplo que está no livro, mas é para a gente refletir. E isso aqui acontece na nossa vida. Acontece. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui, né, trabalhei numa empresa lá em Copacabana, lá que eu falo muito dela aqui, que em algum momento lá, que eu estava lá na empresa lá, eles resolveram juntar umas empresas lá e fazer tipo um cartelzinho, uma combinação de preços. Sabe, aquilo ali, gente do céu, durou um tempo e tal, mas aquilo ali me desagradava. Mas me desagradava, você não imagina a quantidade. Porque, para mim, na minha cabeça, aquilo não era certo. A empresa fazer essas combinações de preço prejudica a sociedade, prejudica quem está comprando. Aí combinava, arrumava um negócio lá para cobrar dos condomínios, todas as empresas combinavam de cobrar aquilo também, pronto. Aí o consumidor não tinha para onde correr. É igual o banco também, né? Os bancos aí tem o mercado é dominado aí por quatro, cinco bancos, sei lá exatamente quantos são. Qual combinam de cobrar certas taxas dos clientes aí, você não tem para onde correr. Qualquer lugar que você for, vai ser cobrado aquilo ali, aquelas cestas, aqueles troços. Acaba que aí todo mundo ganha dinheiro. Né? As administradoras, em algum momento, também fizeram isso, né? Cobravam coisas também. Gente, mas aquilo ali era péssimo para mim. E eu, em algum momento, passei a ser o gerente comercial da empresa que vendia a empresa, então aquilo me fazia mal. E outra coisa, né? Eu cheguei a ter uma equipe grande, comandava uma equipe lá de 17 pessoas, que todas aquelas pessoas que estavam lá abaixo de mim também não concordavam com aquela política. E aí, é eu que tenho que lutar contra o meu sentimento, né? Contra esse comportamento cognitivo, afetivo meu, eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim, e eu ainda tenho que trabalhar isso na minha equipe também, que não é fácil. Então, olha para você ver como é que a coisa ela vai só complicando. Além de você ter personalidades diferentes, dominâncias cerebrais diferentes, gerações diferentes, culturas diferentes dentro de cada organização. Olha a quantidade de coisa que interfere no comportamento da pessoa. E você tem ainda coisas ligadas a esses valores internos que as pessoas têm. Que na minha equipe podia ter um ou outro lá que às vezes nem ligava para aquela questão. Mas uma boa parte de outras pessoas lá que tinham, né, os valores parecidos com os meus também não concordavam. Igual numa empresa que polui o Rio, você comanda lá 30 funcionários, você é o líder de 30 funcionários. Pode ser que tenha lá 10 funcionários dentro da equipe lá que estão pouco se lixando sobre o fato da empresa estar poluindo o Rio. Mas, com certeza, uma parte boa dos funcionários vão estar preocupados. E aí? Vão virar para você, o líder, vão virar para você e vão falar, olha, e essa questão da nossa empresa está aí poluindo o Rio, nós estamos sabendo, estamos aqui trabalhando, nós estamos contribuindo. Vira para você como líder e fala, e aí? Como é que você vai trabalhar isso? Não é fácil. Né? Você tem que ter um jogo de cintura, porque você também... O que você vai fazer? Aquilo ali é o seu ganha-pão. Né? Você não pode simplesmente lhe dar o luxo e falar, quer saber? Vou pedir demissão, vou procurar outra coisa, então. Vou procurar outro tipo de empresa que não polui o Rio. Ué, imagina uma situação que nós vivemos hoje, dessa pandemia. Você não pode sair por aí pedindo demissão fácil de emprego, que está difícil, tem 14 milhões de desempregados por aí afora. Né? Então, isso, gente, esse problema é chamado, isso tem um nome, dissonância cognitiva. É um nome feio, né? Estranho, teoria da dissonância cognitiva. Mas é fácil de entender, só o nome que é difícil. Olha lá, isso foi estudado por Leon Festinger, lá desde 1950, isso já é muito estudado, essas questões de comportamentos, atitudes dos seres humanos, dos funcionários, de acordo com as suas crenças, com os seus valores, a cognição dele, né? O componente cognitivo. Olha lá, essa teoria busca explicar o vínculo existente entre atitudes e comportamentos. A dissonância é uma inconsistência, uma discordância, uma falta de harmonia, né? O fato da empresa poluir o rio, aquilo há uma discordância entre os meus valores e a atitude da empresa.
A dissonância cognitiva se refere a qualquer incompatibilidade que o indivíduo percebe entre uma situação que ele passa e o que ele aprendeu, né? E que ele acredita ser correto. Né? Assim como caso você trabalhar numa empresa, você sabe que não é correto poluir o rio, e a empresa que você trabalha polui o rio. O fato de eu trabalhar lá naquela empresa lá, que eu não concordava com o fato da combinação de preços, e a empresa tinha, entre as principais do mercado lá, as principais concorrentes faziam aquela combinaçãozinha de preço lá, né? Que é assim, é uma questão, é uma coisa, essa questão da combinação de preço, até proibido isso, né? É chamado cartel. Mas isso aí, gente, em todo tipo de setor por aí afora existe. Já, hoje eu não sei exatamente, mas no passado a gente ouvia muito falar desses postos de gasolinas, que eles tinham combinações de preço, tinha cartel. Outros setores aí, uma coisa que é proibida, mas é praticada, infelizmente, né? Você faz parte do mercado. A gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Eu vou até mais além. Isso aí, para mim, era mais grave. Isso era mais grave. Isso aí, lá no passado, e não tem problema eu comentar aqui, não, porque ninguém vai nem saber que empresa que é, porque foi logo que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras oportunidades que eu comecei a trabalhar numa empresa, mas no segundo mês eu já saí. Que era uma empresa como é que fala? Distribuidora de remédio. Uma pequena distribuidora que já até saiu do mercado, já nem existe mais, então não tem nem tanto problema eu falar aqui. Que aí até cometia um crime. Eles compravam remédio contrabandeado. Olha para você ver. Que coisa horrorosa. Não tem problema eu citar isso aqui, porque essa empresa depois fechou. Não sei nem o que aconteceu. Isso aí já tem 20 anos já, esse troço. Mas eu entrei na empresa, né? Porque eu tinha trabalhado em farmácia lá no interior de Minas. Então, quando eu cheguei aqui no Rio, primeira oportunidade que eu fui buscar para trabalhar, eu fui para essa área de remédio. E me apareceu uma oportunidade numa distribuidora de remédio, era uma distribuidora pequena, que tinha aqui no Rio de Janeiro, que abastecia farmácias aqui do Rio. E aí eu estava lá trabalhando, e um dia eu descobri que ela comprava remédio contrabandeado, remédio roubado, essas cargas roubadas, esses troços, para poder ter preço competitivo. Olha para você ver. A hora que eu via isso aí, a hora que eu vi aquilo, foi imediatamente. Falei, não vou ficar aqui não, tá doido? Aí logo já me apareceu uma oportunidade, por isso que eu fui para essa área de condomínio. Que eu já comecei a procurar um outro tipo de trabalho, eu comecei a fazer faculdade, me apareceu essa oportunidade de estágio no administrador de condomínio, eu não pensei duas vezes, velho. Eu vou trabalhar numa empresa que compra carga desviada, roubada, e jamais, né? Jamais. Agora, esse tipo de coisa, a empresa tem combinação de preço, não é exatamente um crime, um negócio, né? Prejudica a sociedade. A empresa polui o rio. Também, gente, tem como? Como é que a empresa vai produzir seus produtos lá e sem realmente poluir o rio? É difícil, tem que haver todo um tratamento e tal, mas acaba que ela, de uma certa forma, polui. Não está matando ninguém, não está cometendo um crime tão bárbaro, mas é ruim. E você sabe disso. Como é que vai ser o seu comportamento? Né? Então, Festinger afirmava que qualquer forma de inconsistência é desconfortável. E é realmente desconfortável, que as pessoas sempre tentam reduzir a dissonância e assim o desconforto. Portanto, as pessoas buscam um estado de estabilidade em que há o mínimo possível de dissonância. Vamos voltar lá ao caso do rio lá que polui. Vamos pegar um outro exemplo agora. Vai pegando o caso da poluição, né? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que uma executiva, a senhora Smith, né? Acredita firmemente, essa senhora, ela acredita firmemente que uma empresa, que nenhuma empresa tenha o direito de poluir o rio ou a água. Ela acredita que jamais, a empresa não pode. Infelizmente, devido às suas atribuições, aí vamos supor, né, ela foi promovida lá, diretora da empresa. Pensa,
devido às suas atribuições, ela se vê na situação de tomar decisões, que por um lado envolve a lucratividade da empresa e por outro lado suas próprias atitudes em relação à poluição. Ela começou a trabalhar numa empresa, ela já sentia-se desconfortável com aquela situação da empresa poluir o rio, que já não estava pegando bem para ela. E aí, mais uma hora, ela foi promovida lá, de gerentona lá, ou diretora da empresa lá. E aí ela tem que tomar decisões que ela sabe que vai poluir ainda mais o rio, imagina. Mas é necessário, e por outro lado, esse componente cognitivo dela, como é que isso vai ficar? Ela sabe que é do interesse econômico da empresa despejar os detritos de sua fábrica no rio, local, que presumimos ser legal. O que ela vai fazer? Obviamente, a senhora Smith está passando por um alto grau de dissonância cognitiva. Por causa da importância dos elementos que geram essa dissonância, não se pode esperar que a senhora Smith simplesmente ignore essa inconsistência. Realmente, né? E ela simplesmente ignorar isso é difícil. Então, olha lá, o que o autor aqui fala no exemplo dele. Existem vários caminhos que ela pode seguir ao lidar com esse dilema. Um caminho mais rápido, mais para ela, de repente, ela mudar o comportamento e ela, como diretora da empresa lá, tomar alguma atitude lá que, a partir de agora, a empresa não vai mais poluir o rio e buscar uma solução para o problema e tomar todas as decisões possíveis, fazer um investimento, né? Porque há como a empresa fazer um investimento em filtros e tal, existe um mecanismo para isso. Eu já conheci no passado uma empresa lá no interior de Minas, lá que um amigo meu trabalhava, que um dia eu perguntei para ele se os dejetos da companhia que ele trabalhava poluíam o rio lá perto. Ele falou que essa empresa tinha feito um investimento tão alto, de certa forma, que a água que ia para o rio era mais limpa que a água do próprio rio, de tantos sistemas de filtragem que eles implementaram. Mas é um investimento pesadíssimo. Nem toda empresa, de repente, tem condições, naquele momento, de fazer um investimento. Então, mas uma alternativa para ela era realmente mudar o comportamento, parar de poluir o rio, né? Tomar decisões, né? Como ela foi promovida lá agora, e ela tomava decisões, buscar essa decisão aqui, analisar se era viável isso para a empresa naquele momento. Pode tentar reduzir a dissonância, racionalizando pode reduzir a dissonância, racionalizando, que essa dissonância não é tão importante assim. Ela pode simplesmente pensar, preciso sobreviver. E como tomadora de decisões empresariais, frequentemente tem que colocar os interesses da minha organização acima dos interesses da sociedade ou do meio ambiente. Vou conviver com isso? Vou conseguir, né? Ela pode simplesmente chegar um dia e falar, gente, eu não tenho o que fazer. A empresa hoje, então, aquela primeira opção de investir e dar um jeito de parar de poluir o rio não é viável, vamos supor. Então, o que ela pode fazer? Sentar e virar e falar, olha, então não tem solução. Eu tenho que conviver com isso. Não tem como. E as decisões empresariais, eu tenho que colocar essas decisões acima dos meus interesses, né? E conseguir conviver com isso. Uma terceira alternativa seria mudar a sua atitude e pensar, quer saber? Não há nada também poluir o rio, isso é comum, poluir o rio. O que eu posso fazer? Não é só a minha empresa não é a única do planeta Terra que polui o rio. Se for parar para analisar aí, tem diversas empresas por aí afora que ou estão poluindo o rio, ou estão poluindo o ar, o meio ambiente, ou estão desmatando as florestas. Então, a minha não é a única. Então, vamos tocar o bonde, vamos continuar. Eu preciso do emprego, o que eu posso fazer? Uma outra saída ainda seria buscar outros elementos consonantes para contrabalancear os dissonantes. Pensando, né, os benefícios, por fim, né, gente, os benefícios trazidos para a sociedade com a fabricação dos nossos produtos superam amplamente o problema da poluição do rio. Ou seja, a nossa empresa polui o rio, mas a quantidade de benefícios que traz para a sociedade supera o problema da poluição do rio, então também
vou continuar aqui, minha vida. Então, gente, aqui eu tô, o que o autor está querendo mostrar para a gente com esse exemplo aqui? Que você, trabalhando numa empresa, em primeiro lugar, você, como profissional, você está sujeito, a qualquer momento, a passar por um tipo de dissonância cognitiva. A empresa, você, gente, uma coisa que é mais triste. Aí agora a notícia triste, ó. Gente, eu já cheguei à conclusão, depois de 20 anos trabalhando aqui no Rio de Janeiro, a gente vai chegando à conclusão que o céu não existe. Sabe? O que eu estou falando que o céu não existe? O céu é o seguinte, a gente trabalhar numa empresa, sempre, até existe, mas eu ainda não encontrei o meu céu, sinceridade. Todas as empresas que eu passei por aí, alguma coisa tinha lá dentro lá que me contrariava. Sabe, a gente vai chegando a... Eu saí dessa empresa lá que eu falei lá do passado, que eu trabalhei 12 anos. A primeira eu saí daquela empresa que o cara comprava produtos ilegais. Isso aí para mim foi o fim da picada. Isso aí eu falei, não, aqui é impossível. Isso aqui eu não consigo conviver com isso. Saí, aí fui para a área de condomínio. Um belo dia lá, a empresa, que eu fiquei lá longos anos, começou a participar dessa combinação de preço. Eu já falei, meu Deus do céu, não tem jeito. Tal, aquilo ali me incomodava e tal. Não era tão grave, não, mas me incomodava. Aí um dia eu saí, me apareceu uma oportunidade numa outra empresa que o cara falou, não, eu não participo dessa combinação, que na minha empresa você não vai ter isso. Eu falei, opa, então é para lá que eu quero ir. Fui para lá. Aí realmente, lá o cara, essa outra empresa, ele não participava desses cartéis. Mas, em compensação, era um cidadão, que eu já dei exemplo aqui, que ele destratava os funcionários. Que, para mim, é pior. Eu preferia o cartel. Eu ficava vendo as pessoas serem humilhadas, serem destratadas pelos gerentes da empresa, pelos patrões da empresa lá, pelos diretores da empresa, sabe? Era um clima de trabalho péssimo. Todo mundo trabalhava com aquele clima de velório dentro da empresa, aquele negócio. Todo momento o cara estava lá morrendo de medo de tomar uma advertência, de ser chamado a atenção. E quando ia ser chamado a atenção, ia lá para ser humilhado. Aquilo ali, para mim, ainda foi pior do que o tal do cartel. Eu falei, Jesus, então, sabe, parece que aí você sai de um troço desse, vai para uma outra situação, chega lá, aí não tem cartel, não compra produto contrabandeado, não humilha o funcionário, mas tem um outro problema qualquer lá, internamente, para todo lado que eu fui, sempre tinha alguma coisa me incomodando. Aí eu cheguei à conclusão, gente do céu, não, acho que o céu não existe, não. Não é possível. Um dia eu não vou dar a sorte de trabalhar num lugar que chega lá, plaza, e não tem nada de errado, não polui o rio, não trabalha com cartel, não compra produto falso, trata bem o funcionário, trata bem o cliente, tudo as mil maravilhas. Eu parece que, sabe, eu queria até que alguém, eu já até vi, eu falo assim, gente, mas é meio da boca para fora, o céu não existe. Porque, na verdade, eu já vi, mas eu não trabalhei, eu não tive a oportunidade de trabalhar. Eu já contei o caso aqui de uma empresa, de uma gráfica, que eu fui dar uma palestra, que eu fiquei, assim, extremamente encantado. Mas é uma pena que essa gráfica fechou. Por causa, né, gráfica hoje é um negócio que ela vai reduzindo, né? Então, ela era uma gráfica que fazia parte de um grupo de empresas. Então, aquele grupo de empresas, em função de mídias sociais, as tecnologias novas, eles acharam por bem encerrar a atividade de gráfica e terceirizar esse trabalho, né? E ficar só com os outros negócios realmente da empresa. Então, essa parte da gráfica ia ser fechada. Até no momento de fechar essa empresa, que ia ter gente ser desempregada, a empresa pensou nos funcionários. E alguém aí deve se lembrar que eu contei esse caso aqui, me chamaram para ir lá dar uma palestra, que era para empreendedorismo na terceira idade. Eu fui saber por que uma empresa está contratando um palestrante para falar sobre empreendedorismo na terceira idade. Eu achei aquilo curioso. Eu fui saber da menina do RH para eu poder preparar a palestra e ela veio me contar, não, porque na verdade a gente tem planos para o ano que vem
nós vamos encerrar esse é o último ano que essa gráfica está funcionando. Aí me explicou, né, por causa dos avanços tecnológicos, essas coisas e tais. Uma parte pequena dos funcionários vão ser reaproveitadas nas outras empresas do grupo, mas é inevitável, uma parte vai ser desligada. E nessa parte que está sendo desligada, tem uma parte aí de funcionários que já estão com 50 e tantos anos, 60, já estão caminhando para se aposentar, tem uns que já vão se aposentar, então a gente vai aproveitar e desligar ele. Então, a gente quer essa palestra sobre empreendedorismo na terceira idade, porque tem muito funcionário aí que, na verdade, eles vão receber uma bolada com o desligamento dele. A rescisão trabalhista deles, eles trabalham aqui há quase 30 anos de empresa, vão receber uma bolada, a empresa vai pagar todos os direitos bonitinhos do funcionário. Então, a gente quer que você mostre para eles que, na verdade, é uma oportunidade que eles vão ter deles abrirem um negócio para ele e ser dono do próprio nariz, que eles podem. Tem gente lá que ia receber mais de 100 mil de indenização. Ué, 100 mil, qualquer um hoje aí abre uma empresa. E nunca mais vai ser funcionário de ninguém. Não concordam comigo? 100 mil dá para você abrir uma empresinha aí e ser dono do seu próprio nariz. Então, a empresa queria que eu fosse lá dar essa palestra para mostrar isso para eles. Olha para você ver que gracinha. Né? Que bacana da empresa. Até nesse momento de desligar o funcionário, estava preocupado com a continuação do... Porque tem muita empresa por aí que está pouco preocupada com o que o funcionário ia fazer da vida. Chegar lá, cortava lá, fechava o negócio e cada um se vira e pronto. Não, até nesse momento a empresa preocupou. Quando eu fui lá dar a palestra, a menina me mostrou a empresa toda lá, a gráfica lá. Gente, que coisa maravilhosa. Era salinha de descompressão. O funcionário tinha direito 20 minutos todo dia, deu um estresse qualquer lá no trabalho, ele vai para a salinha 20 minutos lá, uma salinha cheia de belichezinha para o camarada descansar, 20 minutinhos com a musiquinha baixinha, quartinho escuro, para o cara descansar 20 minutinhos. Tinha salas de jogos, mesa de ping-pong, de sinuca, salas de computadores, com joguinhos de computador para uma internet para o camarada navegar. E todo funcionário tinha direito, 20 minutos por dia, dele ficar lá na salinha de jogos, para ele descontrair. Tinha um restaurante bacanérrimo, que no dia que eu fui lá, eu fiz questão de almoçar com a turma lá e tal, uma comida maravilhosa, os funcionários, 1 hora de almoço lá, um lugar bacana, uma comida maravilhosa. Tinha enfermeiras que não acabavam mais, o funcionário deu um espirro lá, já vinha 2 enfermeiras para olhar. Então, pensa bem que empresa bacana. Essa realmente poderia ser um céu, mas eu, pelo menos, ainda não tive essa oportunidade ainda. Por isso que, às vezes, eu sonho que um desses negócios meus aí dê certo um dia, né? Eu estou aí com a minha empresinha de consultoria, mas eu não tenho nem funcionário, é só eu. Quem sabe um dia esse negócio cresça, ou o meu estúdio, que eu estou aqui criando, né? Tá, ainda preciso fazer um investimento e tal. Uma hora começar a dar certo aí, que um desses negócios meus cresça e que eu possa realmente abrir, alugar um espaço, contratar funcionários. Eu gostaria muito de abrir uma empresa parecida com essa que eu vi lá, ué. Funcionário, sabe, tenha prazer em acordar de manhã e ir feliz para o trabalho, sabendo que chegar lá aquele ambiente gostoso, que ele vai ser tratado com respeito, né? Que não vai haver nenhum tipo de problema que vai gerar nele essa tal dessa dissonância cognitiva, que é muito ruim você trabalhar num lugar. Olha para você ver as experiências que eu tive. O cara comprava produto contrabandeado. Uma outra, tinha um cartelzinho lá, que aquilo me enchia o saco. Uma outra, o cara humilhava funcionário. Tudo isso era ruim para mim. Alguém de vocês aqui trabalha no céu aí, gente? Esse céu que eu falo aí, essa empresa bacana. Eu já trabalhei, professor. Quem está falando aí? Eu, Igor. Conta para nós aí, Igor, um pouquinho. Eu sei, antes de mais nada, pessoal, olha só. Por favor, não me entenda errado, não. Né? Eu fico falando assim, o céu não existe. Não, existe. Às vezes eu exagero um pouco na minha fala aqui.
Eu aqui ainda não descobri. Conta para nós aí, Igor. Eu trabalhei como jovem aprendiz na Central da Cultura Pode Inglesa, lá em falar o nome. Botafogo. Quando a gente vai falar bem, pode falar o nome. Qual que é o nome da empresa? A Cultura Inglesa. Ah, cultura inglesa, curso de inglês? Isso, só que eu trabalhava na Central, no setor de TI, lá em Botafogo. Ah, tá. Qual Aí, rua de Botafogo? a Ih, esqueci, professor. Ali na saída da estação do metrô. Ah, tá, porque eu morei lá, eu morei no Maitá, muitos anos, 16 anos. Aí a empresa, como era a central, né, era um prédio enorme, e eu ficava lá na salinha do TI, monitorando os computadores, os notebooks que dava problema e tal. Então, um dia, o meu antigo gestor me pegou, pô, bora dar uma olhada na empresa pra tu conhecer. Eu, bora. Aí me levou na cantina, a cantina lá, várias cafeteiras com aquele café expresso. Você podia pegar lá a hora que quiser e fazer seu café expresso. Nossa, não, eu não ia poder trabalhar nesse lugar, não. Eu ia ficar o dia inteiro bebendo café expresso. Nossa Aí senhora. ele, já conhece a sala de descompressão? Eu, não, nunca me falaram. Ele, bora lá que eu vou te levar. Cheguei lá, Olha. totó, sinuca, ping-pong, PlayStation 3, PlayStation 4. Tinha tudo lá. Uma Nossa. mesinha com dama e xadrez, pra quem queria descontrair mais um pouco. Aí dava pra ficar lá meia hora depois do almoço e depois subia pra trabalhar novamente. É isso. Era bem tranquilo de trabalhar lá. Muito tranquilo. Eu vou mandar meu currículo para lá. Quem sabe agora na reta final da minha vida eu ainda acho o céu. Que bacana. Quem mais aí poderia dar um exemplo? Se alguém também quiser falar mal também, aí eu só não peço para não citar nome. Tá gravando, né? Vamos falar bem, é bom. Quando for falar bem, vamos citar os nomes da empresa. Aí não tem problema, não. Tô falando bem da empresa. Josimar ainda não, né? Professor, eu posso falar bem da empresa que eu trabalho hoje. Quem está falando? A Fabrícia? Fabrícia, Então isso. conte para nós, então, querida Fabrícia. Então, a vantagem que eu acho é uma empresa de manutenção de refrigeração e predial que trabalha dentro dos hospitais municipais e federais do Rio de Janeiro. E eu trabalho lá desde 2011 e hoje eu trabalho na matriz, né? Não trabalho dentro dos hospitais como eu trabalhei quando eu comecei. Hoje eu trabalho na matriz. Mas, assim, a empresa hoje, pelo menos para quem trabalha hoje no escritório administrativo, ela ajuda na faculdade, curso que eu me interessar a fazer, ela paga. Então, eu tenho essa vantagem em relação a estudo, a conhecimento que a empresa me proporciona. Muito bacana, gente. Ah, não, é bom demais. Não, é igual, sabe, gente, às vezes eu exagero um pouquinho. Fico, o céu não existe. Não, existe. Eu ainda não encontrei. Mas também, gente, às vezes a pessoa fala, não, professor, mas também por que o senhor não foi aí para uma multinacional e tal? Realmente, eu também, sabe, planejei mal a minha vida. Não é que eu planejei mal. Não sei, também, sei lá, se é destino também, a gente não sabe muito bem, não. Mas eu trabalhava lá nessa empresa de Copacabana e eu tinha um sonho, me despertou um sonho muito grande da aula. Tinha muita vontade da aula, passei por muita vontade da aula. E eu tinha meus sonhos de abrir meus negócios, abrir meu estúdio. Eu vim para cá para mexer com música. Então eu sempre tive outros sonhos. Aí, a partir de um momento lá, que eu fui promovida gerente lá dessa empresa. E foi um negócio bom para mim. Tal, e, ao mesmo tempo, eu fui chamado para dar aula também na faculdade. Então, pronto. Aí eu fiquei nessa vida 12 anos dessa vida aí, gerente lá e dando aula, e aí me acomodei ali. Eu tinha esse problema dessa dissonância cognitiva, mas eu tinha 3 filhos. Aquilo ali estava me garantindo o meu sustento dos meus filhos, a gente ter uma vida tranquila. Não juntei dinheiro, não sobrou dinheiro, mas também, já estou com o meu terceiro filho agora, já está fazendo faculdade, já 2 filhos formados, então assim, aquilo ali foi bom para mim também, então também não procurei outra oportunidade e tal, né? E muita gente fala, por que você não fez concurso público? Porque eu também tinha essa vontade de abrir meu estúdio, mexer com música, de uma hora alguma coisa acontecer e tal. E fica nessa expectativa toda,
tive outros objetivos que até agora eu estou investindo. Eu vou fazer um investimentozinho agora aqui nos meus negócios particulares. Eu estou com a minha empresa de consultoria. Não quer dizer que meus negócios deram errado. Ainda não tenho uma mega empresa ainda, mas eu estou com a minha empresinha de consultoria, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro com ela. Meus negócios de música aqui, eu estou fazendo meus investimentos. Infelizmente, são coisas meio a médio e longo prazo. Eu talvez, sei lá, no início da minha vida, né, quando eu me formei, estava fazendo um MBA, se eu talvez tivesse parado e falado assim, não, eu vou fazer concurso público. Gente, pelo tanto que eu gosto de estudar e eu me dedico a isso, com certeza, eu não tenho a menor dúvida que uma hora eu teria passado aí para um auditor da Receita Federal, por exemplo, e pronto. Imagina, o salário de 20 e tantos mil reais, pronto, aí acabou, estava com a vida garantida aí e tal. Mas, infelizmente, eu tive outros objetivos e acabou que eu estou até hoje nesse mercado aí, imobiliário e tal, né? Pois é, só não, exatamente, não ocorreu da forma que, com a velocidade que eu queria, mas ainda vai acontecer, eu tenho certeza absoluta que ainda vou ser muito feliz aqui com a minha vida, né? Mas aí, as experiências que eu tive, eu sempre tive um negocinho desse aí, de alguma coisa para me contrariar. Um dia que eu comecei a estudar esses assuntos de comportamento, dissonância cognitiva, eu já, na hora, já vai me vindo os negócios na cabeça, gente, nossa, passei, lembrando de todas as experiências que eu tive, as coisas que eu passei, né? E o tanto que aí, gente, é bom você entender que essas coisas existem para você saber lidar com a situação. Porque imagina, igual eu falei, você precisa aprender primeiro para si próprio. Porque como é que você vai crescer na vida com essas dificuldades todas, com os choques de gerações, com as diferenças de personalidade, com as dissonâncias cognitivas? Você entra numa empresa que é uma empresa que vai te dar a possibilidade de crescer lá dentro, quando você percebe que existe alguma coisa lá dentro que vai de encontro com alguma questão cognitiva sua, alguma coisa ali você não concorda muito que a empresa faça. Você vai pedir demissão, vai sair para outra? Você vai sair para outra, ela vai ter um outro problema, é o caso que aconteceu comigo. Eu saí de uma por causa de um problema, fui para outra. Tinha outro tipo de problema, fui para outra. Tinha outro tipo de problema, problemas diferentes. E vai chegar no ponto de você falar, não quer saber, o céu não existe, é uma daquelas situações ali que a gente viu ali, né? As alternativas que a senhora Smith tem aqui. Uma é tentar mudar o negócio. Não tem jeito de mudar? Eu preciso sobreviver. E vou fechar o olho para isso. Vou fingir que não é problema. Vou falar, não há nada de errado com isso, vou tocar minha vida. Outra forma de pensar. Quer saber? Os benefícios que a sociedade tem com a empresa é maior do que o problema que a empresa traz. Então, também vamos tocar a vida. Você precisa trabalhar isso dentro de você. Então, o primeiro ponto é você trabalhar. Como é que você vai superar a dissonância cognitiva caso você encontre, né? Porque você pode dar a sorte aí, uma hora você, daqui a pouco, encontra já uma empresa que realmente não vai te trazer esse tipo de problema e você consegue ficar o resto da sua vida lá. Gente, levanta a mão para o céu quem está numa situação dessa, porque uma boa parte das empresas não é assim. É uma minoria de empresas que você não tem nenhum tipo de problema. Igual aí o Igor relatou, acho que foi Fabrícia, né? É uma minoria de empresas. A maioria tem algum tipo de problema. Então, você precisa trabalhar primeiro para você poder crescer. E a hora que você crescer, você vai precisar aprender a trabalhar os seus funcionários. Porque pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, seus funcionários vão se reunir com você, numa hora que você tiver uma reunião, eles vão falar para você, olha só, tá difícil, como é que a gente vai ficar trabalhando aqui com um problema desse aí que a gente vê todo dia? E aí, como é que você vai trabalhar isso com o seu funcionário? Não existe uma regra, né? Uma receita. Você não vai nunca encontrar um livro que você vai lá, peraí, funcionário, deixa eu ver no livro aqui, não tem. É você que tem que aprender. E essa habilidade, você vai desenvolvendo isso ao longo da sua vida. Vai aprendendo a trabalhar essas questões, né? Aprendendo a resolver o problema com o seu funcionário. O que a Jéssica falou aqui? Como estamos trabalhando de casa, toda sexta-feira temos nosso Happy People Hour. Olha!
Professor, Ah, é de cima. É uma continuação aqui, não coube. É uma empresa que eu não trabalhei. Eu fiz entrevista nessa empresa. E aí, no dia que eu fui lá, assim, apesar de eu não ter trabalhado, deu para perceber o clima como é, entendeu? E eles têm umas coisas muito legais, assim. Tem o dia... É muito comum até nas empresas, né? Tem o dia de levar os filhos. Mas lá tem o dia de levar os animais. Você leva o seu animal de estimação olha que para a legal. empresa. É muito legal. Eu fiz só uma entrevista, eu conheci pouco, mas assim, uma empresa toda aberta, tipo aquela que o Igor falou na semana passada, né? Acho que era a Van, né? A van. Sem paredes, todo mundo conectado, todo mundo tem acesso a todo mundo, e eles trabalham com uma questão lá também que você pode trabalhar da forma que você quiser. Você pode trabalhar de chinelo, de bermuda, de short, de regata, de camisa do seu time, do que você quiser, do jeito que você quiser. Pode ter cabelo colorido, pode ser tatuado em qualquer lugar, pode ter piercing em qualquer lugar. Tudo é assim lá. Então, quando você olha, é um misto de todo mundo diferente e tudo dando certo, sabe? E isso é muito legal de se ver, né? Que a forma de se vestir ou a cor do cabelo não vai fazer diferença no trabalho daquele ser humano, né? E aí eles têm o dia da cerveja, que eles abrem lá a geladeira de cerveja e os funcionários têm acesso liberado, tem aula de dança na empresa, tem yoga, tem psicóloga, tem curso de inglês, de espanhol dentro da empresa. Nossa, muito legal. Assim, eu realmente, apesar de não ter trabalhado, só de ver assim, tudo que tinha... Já se sentiu bem. Gente, é sério isso? E salário, assim, não são salários ruins. Eu realmente achei muito legal. Não passei na seleção, infelizmente, outra pessoa passou no meu lugar. Nossa! Não passei. Mas quem sabe você ainda uma hora... Olha, eu posso te falar, sempre tento, porque eu fui lá... Conversa com o RH deles lá e fala, olha só, agora se tornou um sonho para mim, agora eu quero um buraquinho para mim aqui dentro, entendeu? Ué. Eu acho que tem muita gente lá querendo um buraquinho, professor. Mas, gente, ué, só não desiste, não. Não, eu sempre falo. Não pensa que o RH vai achar ruim, não. O RH lá não vai pensar assim, mas que menina chata, já veio cá, já não deu, já não contratamos, agora ela fica. Não, né? Tenta dar uma insistida, de vez em quando, manda um currículo, se for possível, dá uma passada lá. Gente, e aí não tem mais não vai ter uma nova oportunidade, um novo processo seletivo, não. Eu realmente amei essa empresa, que eu queria, se tornou agora para mim um sonho. Vim para cá, o RH vai olhar isso com bons olhos, falar, não, em breve vai ter sim, eu vou te chamar de novo, porque naquele momento apareceu alguém melhor, de repente. Não, acontece, né? Quer dizer que você ficou fora dos planos da empresa, não? Acontece. Acontece, Naquele momento eu não era a pessoa ideal para a vaga deles. Mas, assim, hoje em dia, qualquer vaga que eu vejo dessa empresa, eu envio o currículo na hora. Muito bacana. Muito legal mesmo. Essa empresa é muito legal mesmo. Bacana. Obrigado aí pelos depoimentos de vocês aí. E aí, pessoal, um outro assuntozinho aqui, que aí a gente fala também um pouquinho de inteligência emocional, para falar de emoções. Eu mandei 2 vídeos lá de inteligência emocional para vocês. Um lá da Adriana Cubas, bem legal. Né? Olha lá, nós seres humanos somos dotados de emoções que estão presentes em todos os instantes da nossa vida. É assim na infância, na adolescência, na fase adulta, até na velhice. Não importa a idade ou a situação, os sentimentos sempre vão nos acompanhar. Eles podem ser positivos e negativos, previsíveis ou chegar de surpresa. Alguns de nós podem ter mais facilidade de expressá-los, enquanto outros tentam escondê-los. Mas você sabe compreender e controlar suas emoções?
que é o que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui de inteligência emocional, que você precisa aprender a controlar as suas emoções, tá? Se você quer se dar bem na vida, é uma coisa que você tem que desenvolver em você, é a tal da inteligência emocional. Nós vamos falar já já. Ter a gestão dos nossos sentimentos é muito importante para que possamos nos compreender melhor, ressignificar sensações ruins, respeitar nossos próprios limites em diferentes situações. Vamos ver, nós vamos falar já já sobre isso. Essa teoria, a teoria das emoções básicas, vamos tentar entender um pouquinho primeiro o que são as emoções, né? Nós falamos ali que tem emoções positivas, tem emoções negativas. Então, tem uma teoria das emoções básicas aí, que foi desenvolvida por Charles Darwin. Essa teoria define raiva, medo, alegria e tristeza como as 4 emoções básicas que todo ser humano sente. Elas são elementares e, a partir delas e suas combinações, surgem outras emoções mais complexas. Depois de outros estudos, incluindo os de Charles Darwin, foram descobertas mais 2 emoções universais, além das 4 básicas já existentes. Então, a surpresa e o nojo ou a aversão foram somadas à lista prévia. Não quero que você fique agora decorando aqui emoções, nada não. Você vai entender já já onde eu quero chegar. A surpresa, por exemplo, está diretamente ligada à alegria e à tristeza. Já o nojo está mais próximo da raiva e do medo. A combinação dessas emoções podem gerar um conjunto de outras emoções que temos em nosso dia a dia, conforme a seguir. Então, a partir dessas 4 combinações básicas, mas essas 2 que foram incorporadas, você tem combinações de emoções aqui, combinações de sentimentos, que formam diversas outras possíveis combinações de emoções, que nós temos o tempo todo, né? Admiração, adoção, alívio, anseio, ansiedade, confusão, desejo sexual, dor empática, espanto. Então, como eu falei, gente, eu não quero que você fique aqui apegado a decorar possíveis combinações de emoções, quais são as básicas, as que vieram antes, as que vieram depois. O intuito nosso aqui não é se aprofundar demais aqui nessas questões, não, mas eu quero que você entenda que nós, seres humanos, nós temos diversos tipos de emoções no nosso dia a dia. Uma coisa que nós nascemos com isso, né? Nós nascemos e desenvolvemos, a partir da nossa cognição, da forma como nós somos criados, do que nós aprendemos, né, com a nossa família, com a nossa educação, com a nossa infância, com nossos parentes, com os nossos primeiros professores, nós vamos desenvolvendo certas emoções e trazendo isso para a nossa vida. E aí, junta, gente, olha só, mais elementos ainda na nossa difícil missão de conviver dentro de uma empresa. Que dentro de uma empresa, além de tudo que nós já falamos, que eu nem vou repetir mais, de tudo que nós vimos até hoje, você ainda tem diversos tipos de combinação de emoções nas pessoas que estão ali trabalhando. E as pessoas expressam as suas emoções de forma diferente umas das outras, né? Então, gente, para você, o que você tem que entender, que para você conviver harmonicamente dentro de uma empresa e você crescer profissionalmente dentro de uma empresa, você precisa trabalhar a sua inteligência emocional. Esses sentimentos aqui que a gente viu, isso vem na nossa vida assim do nada. Você está lá trabalhando, uma pessoa fala alguma coisa a respeito de você que não chega ao seu ouvido, você toma uma atitude, é uma emoção que sai de dentro de você ali na hora, que em muitas vezes é meio incontrolável. E, deixa eu contar o que já aconteceu na minha vida real, o que já aconteceu na minha vida, que eu um dia parei, pensei, refleti, que eu estava ainda começando a estudar, não tinha estudado inteligência emocional, não tinha estudado uma série de coisas que eu depois fui estudando na minha vida, né? Mas olha só, logo que eu cheguei de Minas, né? Eu fui trabalhar nessa empresa de remédio, que aí eu percebi umas coisas lá, falei, não, aqui eu não fico. Saí, eu tive primeiro aí eu fui para a área de condomínio, né? Mas eu tive uma primeira experiência, foi um primeiro estágio, que eu fiquei 1 ano e pouco numa empresa primeiro,
do centro do Rio, até eu ir para essa de Copacabana, eu fiz um estágio primeiro lá, que olha para você ver o que aconteceu comigo. Eu ainda era muito imaturo, muito inocente, e eu estava começando a faculdade. Eu não tinha nem assim, nem um décimo, nem um centésimo do pouco que eu sei hoje, que eu também ainda sei muito pouco, mas hoje eu já tenho mais bem trabalhado dentro de mim essas questões das emoções, do comportamento dos seres humanos, das diferenças de personalidade. Eu já aprendi muita coisa na minha vida. Lá naquele momento eu estava começando a minha carreira, não tinha. E aí, gente, eu estava trabalhando numa empresa muito bacana, lá no centro do Rio, sabe, de condomínio, que eu tinha possibilidade muito grande de crescer lá dentro. Os diretores da empresa tinham conversado comigo, gostado de mim, do meu perfil, eu estava estudando, olhando para mim com bons olhos. Aí um dia lá, gente, do nada, por causa de pouca coisa lá, que eu ouvi que uma pessoa lá falou de mim dentro da empresa lá, por causa de pouca coisa, eu, como diz o outro, subi nas tamancas lá, fui lá e discuti com a mulher e não sei o que mais, aquilo ali me irritou profundamente, sabe, veio um troço lá de dentro de mim, e eu discuti com a mulher, falei um monte de coisa para ela, e já fui lá no RH e já pedi demissão do estágio, achando que estava fazendo a coisa mais certa na vida. Foi um momento de ímpeto, né? Aquela decisão tomei na hora ali, com sangue quente, olha, sangue quente, eu discuti com a mulher, fui lá no RH pedir demissão. No outro dia, gente, olha que aí que os nervos acalmam, que esfria a cabeça, que aí eu fui parar para analisar, né? Grande coisa que eu fiz. Nossa senhora, que inteligência minha. Porque agora eu estou desempregado e a mulher está lá, empregada lá, né? Aí que eu fui parar para pensar, né? E, gente do céu, isso aí eu não posso nunca mais. Serviu de experiência. Gente, nunca mais aconteceu. Sabe, serviu de experiência para mim e falou, olha, isso aí eu aprendi, dizem que a gente errando que se aprende. Então, né, o ideal é você aprender com os erros dos outros. Mas nós somos seres humanos, nós somos meio burros, né? Nós não aprendemos com os erros dos outros. A gente tem que aprender, a gente tem que errar, tem que passar para aprender. E aí, gente, isso realmente serviu de aprendizado para mim. Que eu, nesse dia, eu prometi para mim, falei, ó, eu nunca mais na minha vida eu vou deixar isso acontecer. E eu ainda agradeço a Deus, graças a Deus, que depois apareceu essa outra oportunidade no ramo também de condomínio, e lá nessa empresa eu cresci, passei por vários momentos em que eu quase explodi, mas eu me segurei, eu lembrava daquele acontecimento comigo lá naquela empresa do centro, não deixei acontecer, e graças a Deus apareceram oportunidades, eu pude dar aula, e hoje eu estou com minha vida, graças a Deus, aqui eu levanto a mão para o céu, relativamente tranquilo e tal. Então, aquele problema meu lá não me afetou tanto, mas para pensar, aquilo ali, de repente, gente, podia ter sido a melhor experiência que eu podia ter na vida, o melhor emprego que eu poderia ter na vida, e eu desperdicei, fui lá pedir demissão por causa de uma besteira, que é coisa que é corriqueira, que acontece. Depois que a gente vai ver, depois que a gente passa realmente a trabalhar e tal, no dia a dia da empresa, que a gente vai ver que isso é comum, as intrigas internas. Nós somos seres humanos, o ser humano ele é cheio de defeito, né? O ciúme, a inveja, isso é coisa que todos nós temos. Não adianta você falar para mim que você é santo e que não tem defeito nenhum na vida, que você não tem inveja, que você não tem ciúme, não tem jeito, um pouco pelo menos você tem. Você pode ter menos do que outro ser humano, mas você tem. Isso é uma coisa inerente, né? Nossa. Então, essas intrigas, isso é comum. Aí você é elogiado pelo diretor, aí o outro de cá vai e faz aquela fofoquinha. O diretor promoveu, elogiou, mas não sabe dos podres dele aqui dentro, né? Sempre tem esse tipo de coisinha. Agora, isso aí a gente tem que aprender também a trabalhar, senão você não cresce, você não vai para lugar nenhum. Eu já vi ao longo da minha vida, e eu fui observando o comportamento dos outros também.
E à medida que eu fui também estudando na faculdade, fui lendo livros, aí eu vi um dia lá, um professor meu falou sobre inteligência emocional. Aí falou que tinha um livro, né? Tem um livro sobre inteligência emocional. Eu falei, opa, eu tenho que ler esse livro. Até que eu recomendo, quer ver? Deixa eu buscar aqui a capinha dele para você ver. É um livro que é altamente recomendado. Inteligência Emocional, famosíssimo esse livro. Cadê? Cadê a imagem? Esse aqui, ó. Olha lá, Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Famosíssimo esse livro, aconselho a todos vocês lerem. Eu li. E aí, sabe, aí a gente vai aprendendo com os erros, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que, pelo menos, eu tenho um ponto positivo. Eu fui aprendendo com os meus erros. Tudo que eu fiz na vida que deu errado ali, eu falei, opa, peraí, isso aí eu não posso fazer mais. Então, chegou num momento da minha vida que eu falei assim, não, sabe o que eu vou fazer? Sempre que acontecer, porque lá nessa empresa, lá, gente, eu fiquei 12 anos, mas a todo momento eu tinha problema. Parecido com esse tipo de coisa, que é só foquinha interna, era um que falava um negócio. Quando acontecia, eu falei comigo, ó, quando acontecer de novo um fato desse, que me chegar ao meu ouvido, que alguém falou isso, que aconteceu um fato qualquer que me desagradou, sabe o que eu pensava? Cara, quer saber? Eu vou inventar uma desculpinha aqui qualquer, para eu dar um jeito de ir embora mais cedo para cá, sair daqui, porque aí você está num momento de raiva. Eu falei, jamais eu vou lá querer resolver o problema na hora da raiva. Nós somos seres humanos, a raiva sobe, aí você fala coisa que não deve, você faz coisa que não deve, e aquilo depois vira contra você. Então, no momento da raiva, jamais tomar algum tipo de decisão. Né? Foi o primeiro passo. Aí eu falei, hoje é quinta-feira, então vou embora mais cedo para casa, amanhã eu vou dar um jeito de ir para lá para a filial tal, que é sexta-feira mesmo, eu vou lá para a Barra da Tijuca. Eu me afastava daquele ambiente onde o problema tinha surgido. Aí chegava final de semana, era sábado, aí eu ia para a praia, eu ia no shopping, eu ia ficar aqui em casa assistir um filme, esperar a poeira baixar, esperar o sangue esfriar. Aí eu ia refletir sobre aquilo que tinha acontecido, eu ia analisar, bom, se a pessoa falou aquilo de mim, até que ponto ela tem razão. Também eu ia fazer uma reflexão. E aí passava o final de semana, domingo eu ia lá à missa, rezar um bocado e tal, ia refletir sobre aquilo, o sangue ia baixar. Aí, na segunda-feira, é que eu ia procurar resolver aquela coisa, aquela questão. Mas aí eu já tinha esfriado os ânimos, eu tinha esfriado a cabeça. Eu ia procurar a pessoa com calma, fulano, ó, queria conversar com você, porque semana passada eu soube que aconteceu um fato aí, que você falou isso e aquilo, papapá. Eu queria tentar resolver, tentar entender por que você falou. E normalmente, quase sempre, eu conseguia resolver o negócio ali na paz, sem aquilo me causar de novo um problema que eu passei lá naquela minha primeira experiência. E aí, gente, eu ia falar quantas pessoas eu vi ao longo dessa minha vida, 20 anos aqui trabalhando, pessoas excelentes, mas excelentes profissionais, pessoas que tinham um altíssimo potencial de crescimento dentro da empresa, foi mandado embora por causa de uma situação parecida com essa, um descontrole emocional. O camarada era um excelente profissional, um dia lá, no mínimo de coisa que aconteceu, que ele ouviu falar, o camarada fez a mesma coisa que eu. O camarada subiu nas tamancas, foi lá, apontou o dedo na cara do sujeito e falou um mundaréu de coisa, que aí depois a empresa resolveu desligar o camarada, porque percebeu que ele era um excelente profissional, mas não tinha equilíbrio emocional para continuar na empresa. Eu vi, mas foi várias pessoas que foram desligadas da empresa, mandadas embora, por falta de equilíbrio emocional, de inteligência emocional. Então, é aquilo que eu falo, você precisa aprender a você trabalhar isso primeiro, para você crescer, e depois você vai ter a missão de trabalhar isso na sua equipe, que é dificílimo. É uma missão muito difícil para a gente. Né, ó? Só para a gente encerrar, que eu vou dar um intervalinho aqui, depois eu tenho um restante aqui, alguns slides aqui, que eu acho bem legal para a gente fazer uma reflexão, e eu vou ainda tentar entrar na unidade 4 aqui hoje. Ela é fundamental, de fundamental importância sabermos controlar nossos sentimentos, nossas emoções,
trata-se de uma maneira de se autoconhecer, entender o que se passa dentro de si mesmo, que tipo de emoção que realmente você tem, que você precisa controlar ela. Você é essa pessoa explosiva, então você tem que aprender a controlar isso, né? Controlar nossos sentimentos tem tudo a ver com uma competência chamada inteligência emocional, que eu acho que todos nós precisamos trabalhar isso. Ao desenvolvê-la, é possível administrar o que sentimos e usar essas emoções a nosso favor. Só para encerrar essa primeira parte, ó, depois eu volto com um assunto bem legal, não deixe de acompanhar. Nós vimos no semestre passado aquele teste que eu fiz, não é? Que agora eu fiz os testezinhos de novo com vocês, e muitos de vocês falam, professor, eu já resolvi isso lá naquela atividade supervisionada. Lembra da atividade supervisionada? Lá a gente fez vários testes, né? No final, a gente fez a nossa análise SWOT pessoal. Tinha um pedacinho lá daquela PS que eu falava de 3 tipos de inteligência que nós precisamos entender. Primeiro, o nosso QI, né? A nossa inteligência, que a gente tem para executar uma certa função. Tem uns que têm mais inteligência para matemática, uns têm mais inteligência para línguas, para português, para falar em público. Outros têm uma inteligência para música. Tem diversos tipos de inteligência. Você tem uma mais bem desenvolvida. Você nasceu com uma inteligência maior para certa coisa. E aquilo é o seu QI, né? Mas você tem que trabalhar o seu QE, seu quociente emocional. Isso aqui que nós estamos falando. Como você equilibrar suas emoções. E você tem o seu QS, que é o seu quociente espiritual, que daqui a pouco também eu vou falar um pouquinho sobre religião. Não entrar em assuntos de religiões diversas, não, mas a gente precisa de ter uma crença qualquer, algo que nos equilibre também. Porque realmente, gente, é muito difícil você ir trabalhar. Pensa para você ver, agora a gente até viu coisas com mais profundidade do que nós já tínhamos visto no período passado. Mas olha a dificuldade que é a nossa vida aqui. Você é obrigado a trabalhar, a não ser que você ganhe na Mega Sena aí e vai viver o resto da vida aí só lá na ilha paradisíaca, bebendo água de coco ou chope, o que você gostar, nós temos que trabalhar, né? Para você crescer dentro de um ambiente de trabalho, é um ambiente muito competitivo. Poucas das empresas criam um clima de trabalho realmente propício para você ir trabalhar feliz e aquele ambiente onde todo mundo se entende muito bem. Isso é um problema que vem, que é cultural da empresa. Tem empresas que desenvolvem essa cultura, de todos se ajudarem, todos trabalharem em equipe, mas uma boa parte das empresas não. E vira aquele ambiente de competição, onde é um querendo puxar o tapete do outro, onde é um querendo prejudicar o outro, para ele ser mandado embora, para a pessoa pegar o lugar dela ali na frente. É comum a gente ver isso por aí afora. Então, você está convivendo com pessoas de gerações diferentes, de personalidades diferentes, de dominância cerebral diferente, pessoas que têm emoções diferentes, em uma cultura diferente que te gera a dissonância cognitiva que nós vimos hoje, uma coisa que faz parte da cultura da organização, que aquilo ali choca com certos valores que você tem, né? Com pessoas com emoções diferentes dentro, e você precisa aprender a trabalhar naquilo. Então, se você não desenvolve essa inteligência emocional, você não consegue. Acontece o que aconteceu comigo lá no passado, acontece o que eu já cansei de ver por aí, pessoas serem desligadas das organizações, ou ela mesma pedir demissão, por falta de um equilíbrio emocional que é fundamental, faz diferença na sua vida profissional. Pessoal, já, vou só dar um intervalo rápido, vou voltar que eu vou dar umas dicas bem bacanas, fazer você refletir sobre umas coisas bem interessantes aqui, para fazer você conseguir vencer na vida. Já eu volto aqui. Pessoal, então vamos dar sequência aqui, então. Olha só, esse restante aqui agora, ele é para dar umas dicas que eu gosto de dar essas dicas aqui para o pessoal, sabe? E eu acho assim, é importante para você fazer uma reflexão sobre a sua vida, e é muito importante as dicas aqui que eu vou dar,
Muito importante para você fazer também uma reflexão com o seu time, com a sua equipe lá na frente, quando você estiver liderando um grupo de pessoas. Eu sempre que eu tive, né, as oportunidades que eu tive né, naquela empresa de Copacabana, que eu tinha um grupo grande de pessoas, isso aqui, desde aquela época lá eu já conversava muito sobre a minha equipe com isso, porque eu acho que a empresa ela precisa preocupar com a qualidade de vida dos funcionários. Eu lembro que eu falei que eu trabalhei numa empresinha lá no centro do Rio, aquela que eu fui, acabei saindo e tal, tinha um camarada lá, um gerentão lá, que ele falava que a empresa não tinha que se preocupar com a vida particular do funcionário. É um gerente lá do setor lá. Eu via ele falar aquilo me incomodava. Ainda mais depois que eu passei a estudar demais, estudar muito recursos humanos, é que eu fui entender que realmente aquela forma que ele usava para comandar a equipe dele, para mim, aquilo lá não era o mais correto. A empresa não tem que se preocupar com a vida particular. Eu sempre falo, não é que eu tenho que me preocupar e dar pitaco na vida do meu funcionário, né? Do componente da minha equipe lá. Eu não vou interferir na vida dele, os aspectos da religião da vida dele. Realmente, ele vai seguir a religião que ele quiser seguir. Agora, mas a empresa precisa se preocupar, sim, com ajudar, preocupar no sentido de ajudar a pessoa a se encontrar na vida. Porque essa vida nossa aqui, realmente aqui na Terra, é uma vida muito, muito sacrificante, muito difícil, muito complicada. Perdas, igual essa semana perdi um grande amigo meu por Covid aí, as coisas que você recebe a notícia, é um choque, é um baque danado, o tempo todo a gente trabalhando num ambiente hostil, as pessoas competindo ali dentro das organizações, aí você fica sabendo um parente seu que adoeceu, que está lá internado lá, ruim de saúde, problemas financeiros, problema com seus filhos, problema com seus pais, o tempo todo, né? E isso interfere nas nossas emoções. Então, nós precisamos buscar um equilíbrio. E a empresa, eu acho que ela tem obrigação de ajudar, não é interferir na vida da pessoa, mas ajudar a pessoa a buscar um equilíbrio para a sua vida. Então, essas dicas que eu dou aqui para vocês são coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, com base em palestras bacanas que eu fui, vídeos bacanas, eu estou sempre aqui em casa estudando, livros bacanas que eu li, conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida, que me ajuda na minha vida particular e ajuda a eu trabalhar a minha equipe, a eu buscar o equilíbrio dentro da minha equipe, né? Então, olha só, são coisas simples, são dicas muito simples, e que às vezes a correria da nossa vida hoje, moderna, né? A gente não tem tanto tempo para certas coisas, mas deveria nos preocupar. Olha aqui que coisinha simples, o contato com a natureza. Se você for observar o nosso planeta, gente, a riqueza que é de matas, de espécies, de animais, de plantas, de bichos, de insetos, a riqueza que é o nosso planeta, faz todo um sentido a gente pensar em ter um contato maior com a nossa natureza. A minha querida Jéssica viu a minha palestra lá, né, sobre a felicidade, né? Quem não viu, quem viu deve ter visto o início lá. Quem não viu, eu acho que está lá no YouTube. Tenta uma hora assistir para vocês verem o que eu falo. Deixa eu procurar ela aqui para você ver. Eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Quer ver aqui, ó? Uniswan. Tem o site oficial dele, o site não, o canal aqui no YouTube oficial deles. Se procurar, deve ter aqui, deve achar. Depois eu vou procurar aqui e mandar para vocês. Isso deve ter ficado registrado aqui. Ó, felicidade e sucesso pessoal profissional. Aqui. Ó, a nós aqui lá na nossa palestra bacana. Depois eu vou mandar ela para vocês aí.
A hora que você tiver um tempinho, eu sei que é meio longuinha, né? 1 hora e tanto, tal, sei o quê, mas tenta assistir para você ver. No início eu falo sobre realmente essas leis que governam o universo. E realmente eu já li tanto livro sobre isso que a gente para refletir e vai e realmente, gente, eu estava falando no início da nossa aula aqui, né? Que a Jéssica perguntou lá, perdi um tempinho do início da aula falando. As dimensões do universo, o tamanho que é o universo, a gente não consegue imaginar. Eu não falei com vocês lá no início, a galáxia mais próxima da gente está a 2,5 bilhões de anos-luz. Gente, é um troço muito longe da gente conseguir entender o que é isso. Nós não conseguimos. Nossa cabeça não tem condições de entender o que é isso. E só na nossa galáxia, vamos parar olhar na nossa galáxia. A nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, de estrelas. Nosso Sol é uma estrela. A gente, quando olha para o céu, vê esse monte de estrelas, aquelas estrelas são sóis, como o nosso Sol aqui, que está a milhões de anos-luz de distância da gente. Cada Sol tem planetas ao redor, a grande maioria tem planetas ao redor. Então, João, são trilhões de planetas que existem só na nossa galáxia. E isso tudo aí circulando por aí afora. Então, gente, é uma complexidade tão grande que não tem como você realmente pensar que não existe uma força por trás disso, governando isso. Tem que haver, não tem como, é uma coisa complexa demais. E isso tudo, né, é governado por leis químicas, físicas, biológicas, como eu falo lá, e existem leis naturais também por trás disso. E no meu livro eu escrevi, tem uma lei chamada Lei do Amor ao Universo. Você tem que amar o universo. Como que você vai amar o universo? É amar tudo que está ao seu redor. Amar a natureza, as plantas. A gente precisa se preocupar realmente com essa questão da natureza, procurar ajudar a cuidar. É uma coisa meio inevitável. Vai chegar um ponto que o nosso planeta vai se esgotar, os seus recursos naturais, não se sabe quando, mas é bem provável. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente lutar para contribuir, para manter o nosso planeta, né? E a gente procurar ter um relacionamento mais próximo. Gente, faça um teste para você ver. Faça um teste. Quem não tem costume, gente, faça um teste. Num final de semana, procure onde tenha um lugar que você possa fazer uma caminhada no meio da natureza. Esses parques que tem no Rio de Janeiro é muito farto. Tem esse Parque da Tijuca, tem um monte de parque por aí afora, que você pode ir fazer uma caminhada próximo da sua casa, algum lugar onde você possa ir fazer uma caminhada, que você possa ter contato com a natureza para você ver. E não, ganhe umas 2 horazinhas do seu dia, do seu final de semana, num lugar próximo, em contato com a natureza, para você ver como que você volta para sua casa. Gente, para mim é impressionante o quanto eu volto mais leve, sabe? Por isso que eu gosto, às vezes, de ir à praia e de algum lugar qualquer no final de semana. Sempre que eu posso, eu tiro um tempinho e vou, sabe? Que a praia, por exemplo, gente, o oceano, 2/3 do nosso planeta é feito de água, de oceano. Então, é uma coisa muito energética, sabe? Tem especialistas da área que dizem, né, através de estudos e tal, que quando a gente toma um banho de mar, aquilo ali parece que descarrega a energia negativa do nosso corpo. E parece que tem, sim, um sentido por trás disso. Sempre que eu vou à praia e chego ali, quando eu vou à praia, eu faço um exercício mental. Eu nunca que eu chego ali já vou beber, não, primeiro eu faço um agradecimento, eu fico ali, primeiro eu vou refletir sobre aquele momento que eu estou ali na praia, contemplar o oceano. Quem é dessa área aí já também diz que você ficar ali alguns minutos contemplando a beleza do oceano, parece que aquilo ali volta, parece, em forma de energia positiva para você. Aí depois é que eu vou lá, quem gosta de... Hoje em dia eu não bebo na minha vida, mas quem gosta de beber, vai lá tomar seu chopp, sua cervejinha e tal, sem excesso também, né? Aproveitar aquele momento ali para curtir realmente a natureza. Você vai ver o quanto isso alivia a tensão,
o quanto isso traz benefício para você, para a sua saúde, quanto você descarrega a energia negativa que você acumulou ao longo da semana, né? Você passa a semana inteira, gente, no ambiente de trabalho, a semana inteira acumulando energia negativa em você, a inveja dos outros, né? As intrigas que ocorrem ali. É comum você sair do seu ambiente de trabalho e ir para casa carregado de sentimentos ruins, que você, coisas que falaram de você na empresa lá, das discussões que você teve com o seu colega de trabalho, problemas que você teve com o cliente, tudo é energia negativa que vai se acumulando. Chega uma hora, você tem que descarregar. E se você não descarrega, vai se acumulando aquilo. Por isso que uma hora você explode. Aí chega uma hora que você explode. E aí bota tudo a perder. Então é um momento realmente de você limpar sua alma, descarregar. É importante. Passa a fazer camboinhas. Nossa, eu adoro camboinhas. Gente do céu. Eu às vezes, eu tenho postado muita foto, às vezes, em redes sociais, porque também tem esse momento de pandemia também, a gente às vezes fica postando foto lá na praia, lá, depois todo mundo comentar, né? E lá, tá vendo? O professor não está nem um pouco preocupado com distanciamento social, vai nas praias, deve estar indo para as férias, e não é, né? A gente tem que tomar certo cuidado, Mas lá em Camboinha não tem perigo de nada, não, professor. É vazio demais lá, gente. Pois é, mas eu falo o seguinte, o fato de eu postar foto minha na praia, aí vai ter... Já julgam, né? Depois tem uns engraçadinhos que ficam lá comentando com os outros, tá vendo lá o professor, ó. Todo fim de semana na praia. Lá não tem perigo, não, que eu não tinha ido lá. Aí eu vou lá para conhecer. Eu vou, mas aí eu evito ficar, eu não vou nas aglomerações, ó. Fico lá no meu cantinho. Vazio. Vou fazer minha caminhada. Mas é um momento gostosíssimo de contato com a natureza, de fazer uma reflexão, faço as minhas orações ali e tal, volto para casa levinho, é uma delícia. Sabe? Isso você descarrega as tensões que você teve ao longo da semana. Faça isso para você, ensine isso para os seus funcionários quando você tiver uma condição de líder. Outra coisa é exercitar-se regularmente. Gente, importantíssimo, isso é comprovado cientificamente, que quando a gente faz exercício, o nosso corpo produz substâncias que nos tornam mais felizes. Endorfina, não sei, eu não sou especialista da área, mas vai pesquisar para você ver o que acontece dentro do nosso corpo quando você faz exercício físico. E aí, gente, eu estou falando de exercício físico, não é fazer academia, não, né? Porque tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia, professor. Eu não estou falando para você ir fazer musculação pesada, não. Exercício físico aqui, você faz uma caminhada, uma corrida, e de preferência, une uma coisa com a outra, né? Também não precisa ser todo dia, não, mas final de semana, momento de folga seu, procure um lugar onde tenha uma natureza rica, vai fazer uma corrida bacana, fazer uma caminhada, faça um exercício físico, um alongamento, você já está fazendo algo já, fazendo a sua parte. Não estou falando para você ir para a academia fazer musculação pesada, não. E ter que gastar dinheiro com a academia, né? Algum tipo de exercício físico, de preferência próximo à natureza, que isso vai te fazer muito bem, sim. Olha lá outras dicas, a busca do conhecimento. Aí, gente, uma coisa que também eu já li muito sobre isso, e que já é meio que comprovado cientificamente, que a nossa felicidade ela é proporcional ao nível de educação que você adquire na vida. Quanto mais, a Jéssica falou endorfina, serotonina, dopamina e adrenalina. Exatamente. Obrigado aí por ajudar. Eu ia falar, mas fiquei com medo de falar coisa errada aqui, né? Endorfina, serotonina, dopamina. Você faz exercício, o seu organismo produz. Esses são substâncias que te dão a sensação de felicidade. E o estudo, gente, também é comprovado. Quanto mais você vai adquirindo conhecimento, estudando, adquirindo conhecimento, isso vai te trazendo uma sensação de felicidade também. Eu posso dar um depoimento sobre a minha vida particular, que eu já estudei muito na minha vida. Né? Uma graduação, fiz 2 MBAs, fiz cursos diversos aí. Ainda tem mais um monte de cursos que eu quero fazer na vida. Eu fui observando isso na minha vida.
Gente, o momento em que eu concluí minha graduação, meu Deus do céu, aquilo foi um momento em que eu achei que eu fosse explodir de felicidade, de tanta felicidade que aquilo me trouxe. Quando eu vejo que eu pegar meu diploma e falar, gente, agora eu estou formado, minha graduação concluída. Vocês vão, daqui a pouco, estou passando por isso. Vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. E depois, o momento em que eu fui fazer a minha pós-graduação, Jesus amado. Jesus, você não acredita a felicidade que eu fiquei. A hora que eu pisei lá na Fundação Getúlio Vargas, falei, gente, eu agora estou fazendo um MBA na Fundação Getúlio Vargas. Meu Deus do céu! Mas foi muito, muito, muito emocionante para mim. Depois eu vim fazer pós-graduação na UF, aqui na Federal de Niterói, um curso de engenharia financeira, que era o sonho da minha vida fazer. Então, você vai adquirindo conhecimento, você tem aquela sensação de estar crescendo na vida. Você começa, sabe, é impressionante. Não é que o poder está subindo a cabeça, não é isso, não, gente, mas é a sensação que você está se tornando um ser humano melhor, em nível de conhecimento. Sabe? Você vai vendo aqueles sonhos que você tinha lá no passado, você está realizando aquele sonho. Você se formou, você está fazendo uma pós-graduação. Gente, é automático o quanto isso muda a sua vida para melhor, em termos de felicidade, de qualidade de vida, sabe? De saúde mental. É impressionante. E está sempre buscando novos cursos, sempre buscando novos conhecimentos. Sabe? Hoje eu não estou fazendo uma faculdade, eu não estou fazendo uma nova pós-graduação, eu estou com planos de fazer, mas eu estou aqui em casa sempre estudando. Eu agora estou estudando um monte de coisa nova que eu descobri aí, de OKR, de KPI, eu estou dando aula de planejamento estratégico, nossa, estou dando aula de gestão do conhecimento. Então, estou... Aqui, ó, livros e mais livros que eu peguei na biblioteca, comprei novos livros aqui, um monte de coisas novas que eu estou estudando, que passando para os alunos lá, que ao mesmo tempo eu estou também enriquecendo o meu conhecimento, vai me abrindo novos horizontes, eu vou enxergando novas possibilidades na vida. Quanto mais você vai estudando, mais você vai enxergando novas possibilidades para a sua vida pessoal e profissional. Isso vai te alimentando a esperança, sabe? Então, isso é muito importante. Eu às vezes, fico chateado de encontrar ex-alunos meus na rua. Já falei isso aqui para vocês, né? Vou tornar a falar. Encontro um meu ex-aluno, e aí, fulano, como é que você está? E aí, como é que se formou? O que você está fazendo? Ah, não, professor, eu agora estou só realmente trabalhando. Resolvi dar uma parada nos estudos. Aí me dá uma frustração, né? Gente, mas por que você foi excelente aluno lá na faculdade, se formou lá tão bem, né? Está trabalhando, né? Não sei o quê, por que você parou de estudar? Ah, não, é só para dar um tempo, para dar uma descansada. Meu Deus, que me dá um desânimo, sabe por quê? Porque depois é difícil voltar a estudar, sabe? E você não tem que pensar em parar para descansar, não, gente. Aqui, nossa vida, aqui na Terra, eu falo, a vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é mole. Depois, lá no futuro, não sabe por que as coisas deram errado, que deu errado no emprego, e aí depois até quer estudar, mas também não tem nem condições de pagar uma pós-graduação, porque está desempregado. Poderia ter embalado. Formou, está trabalhando, aproveita o embalo, já emenda logo um MBA, já vai fazer um MBA, daqui a pouco já tenta fazer logo um mestrado, fez um mestrado, vai olhando outras graduações para você fazer. Gente, eu tenho 5 graduações que eu estou na minha lista aí, porque realmente a minha vida agora, eu estou trabalhando de dia, dando aula à noite. Está complicadíssimo. Eu ainda estou acabando de formar meus filhos, estou ajudando minha família toda. Mas eu estudo aqui em casa. Não quer dizer que eu estou sem estudar. Eu falo com vocês, eu passo meu fim de semana aqui em casa estudando. Eu tenho o meu momentozinho de lazer, ou às vezes eu vou à praia, vou no shopping e tal. Momentozinho de lazer eu tenho, tocar minha guitarra aqui, gravar meus negócios. Tenho meu momento de lazer, mas aqui, final de semana, aqui em casa, eu estou cheio de livros aqui que eu estou lendo, que eu estou adquirindo conhecimento. E é impressionante o tanto que isso transforma a vida da gente. Então, não vai parar de estudar nunca na sua vida, pelo amor de Deus. Uma coisa que me deixa triste, né? Eu vou lembrando que me deixa triste.
Às vezes também estou conversando com os alunos aí e tal, não sei o quê, aí vem, sempre tem é colega de trabalho, lá, na minha empresa lá, né? O pessoal comentando, não, que aí é o cara comentando, que agora ele começou a maratona da série nova que ele está vendo, vai maratonar. O cara passou o feriadão dele todo, é verdade, lá na minha empresa, lá passou o feriadão todo dele, viu 3 temporadas da série, não sei o quê, ficou o dia inteiro em casa trancado assistindo a série. Aí eu olho aquilo e falo, gente do céu, comentando que a série é boa demais. Aí eu fico comentando, gente, eu fico pensando, tudo bem, eu também gosto de série, eu também vejo, às vezes, aqui em casa. Eu também gosto. De vez em quando eu paro, não, gente, eu estou precisando parar um pouco, estudar e relaxar um pouco, tirar um pouco o pé do acelerador. Tem uma série nova que eu assistir. Mas eu vejo um capítulo por dia. À noite aqui, encerrei minhas coisas todas, vou deitar para descansar, vejo um capítulo da série. É saudável também. A gente precisa ter um equilíbrio na vida. É muito saudável você acompanhar uma série, aí acaba um capítulo ali, você te dá aquela como diz, curiosidade para o que vai acontecer no próximo capítulo. Isso faz bem também para a gente, descansa, relaxa. Eu preciso ter um momentozinho. Eu trabalho tanto, estudo tanto, também preciso ter meu momentozinho de lazer. Então, mas vou assistir um capítulozinho por dia. Acabou aquela série? Não, deixa eu voltar de novo a estudar aqui, vou concentrar de novo. Então, você tem que ter um equilíbrio. Aí eu vejo o cara falando que passou o feriadão dele todo prolongado, todo trancado em casa, e viu 3 temporadas da série, 25 capítulos cada temporada. Nossa Senhora do céu. Meu Deus do céu. Aí me desanima da vida ver um troço desse. Você tem que ter um equilíbrio, né? Ter bons relacionamentos, uma coisa que eu falo nessa minha palestra lá, gente. Como a gente ser feliz, como buscar felicidade. A primeira coisa, gente, que às vezes são coisas simples, fáceis de fazer, mas ao mesmo tempo é difícil. A primeira coisa é parar de conviver com pessoas tóxicas, pessoas que te trazem astral negativo. Não quer dizer que você tem que virar inimigo das pessoas, não. Mas para de conviver mesmo, de conviver com aquelas pessoas, sabe? E a gente é cheio de pessoas na nossa vida que nos trazem cargas negativas. Aí na minha palestra eu dei um exemplo que isso é real, sabe? Diversas situações na vida eu falei, não, eu vou parar de conviver com fulano. Não vou virar inimigo, não vou criar problema, não, mas eu não vou ficar igual o exemplo que eu dei na minha palestra. Lá nessa empresa que eu trabalhei, em Copacabana, é real o caso. O camarada lá, que eu criei uma certa amizade com ele, e a gente passou todo dia a almoçar juntos. A gente saía para almoçar ali, né? Eu almoçava de 12h a 1h, ele também almoçava de 12h a 1h. Todo dia ele passava lá na minha sala. Eles me chamavam lá de mineiro. Não, mineiro, vamos almoçar? Vamos embora. Aí, gente, um dia eu comecei, esse cara que saía todo dia para almoçar comigo, ele só reclamava da vida. Sabe? Então, o momento de almoço ali para mim é um momento de descanso. Eu trabalhei a manhã inteira, pegava lá 8h30 da manhã, dava 12h, estava com 1 milhão de coisas na cabeça, reclamação de cliente. Eu tinha 1 hora de almoço, eu tentava aproveitar aquela hora de almoço, era em Copacabana, e dar uma caminhadinha rápida ali na praia, ver o mar e tal, para esquecer um pouco da empresa. Então, sentar ali na hora do almoço, almoçar, né? Comer uma refeição gostosa ali, pensar, ouvir uma música. O cara sentava comigo, era o tempo todo reclamando. Eu não aguento mais essa empresa, nossa senhora, não vejo a hora de sair daqui. Nossa, eu não aguento mais o meu patrão, meu chefe, só sabe reclamar. Os clientes daqui dessa empresa parecem que são pior. O tempo todo, o almoço inteiro reclamando. Eu um dia falei, cara, aquilo começa a fazer mal pra gente. A gente começa, parece que, absorver aquela carga negativa. Um dia eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Vou parar de almoçar com esse cidadão, ué. Tem paciência, ué. Fui pedir meu chefe lá para trocar meu horário de almoço. Eu almoçava de 12h a 1h, falando, agora eu vou almoçar de 1h às 2h. Aí ele falou, pode. Então, beleza. No outro dia o cara passou mineiro, vou almoçar. Eu falei, cara, agora, infelizmente, não vou poder mais almoçar contigo, não. O meu patrão me mudou o horário de almoço aqui, agora eu vou ter que almoçar de 1h às 2h. É mesmo? Pô, então beleza. O outro dia, eu falei, na hora que der certo, a gente volta a almoçar junto, fica tranquilo. Parei de almoçar com o cidadão. Não é que eu virei inimigo, mas, cara, não vou ficar ali convivendo com uma pessoa que só fala de coisa ruim, que só traz sentimento ruim para mim. Ele vai trazendo coisa ruim, carga negativa para a gente.
Então, tudo que você perceber na sua vida, pessoas, situações, tudo, né, coisas que você percebe que aquilo não está te fazendo bem, elimina isso da sua vida. Eu tinha um amigo meu, cara, que ele, numa outra empresa também que eu trabalhei, olha que o cara, como é que era a situação desse amigo meu. Ele chegava todo dia revoltado na empresa, já chegava revoltado. O que foi, fulano? Você tá... Porque ele estava naquela época lá do impeachment da Dilma, e o cara não aceitava. Ele era defensor do Lula, da Dilma, não aceitava aquela situação que estava acontecendo. Aí ele chegava em casa do trabalho, ficava a noite inteira assistindo essas Globo News, esses trem, ficava vendo os movimentos que estavam acontecendo, e aquilo ali mexia com o cara. Sabe? E aí ele nem dormia. Um dia lá eu conversei e falei assim, eu tenho 3 dias que eu não consigo dormir, de raiva desses negócios que estão acontecendo. Aí eu vi aquilo, e falei, Jesus amado, as pessoas não sabem viver a vida. Se você está vendo um negócio, aquilo está te fazendo mal, está te fazendo perder, então para de assistir aquela porcaria, ué. Tem paciência, ué. E outra coisa, sabe que pensamento retardado das pessoas, sabe? Eu, tipo assim, eu gosto de acompanhar a política, eu gosto de saber o que está acontecendo, mas não me envolvo em discussão com político, porque não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não vai levar ninguém a nada. Sabe o que eu falo, né? Ó, eu sou bem mais antigo que vocês. Reflita aqui comigo, ó. Eu vivi na época da ditadura ainda, nos anos 80. Eu vi a época da ditadura. Tá? Aí chegou em 88, acabaram com a ditadura, voltou para democracia, elegeram o primeiro presidente lá, acho que foi, sei lá, Sarney e tal. Não mudou nada a minha vida. Minha vida mudou uma coisa. Aí saiu Sarney, entrou o Collor. Não mudou nada a minha vida. Aí saiu o Collor, entrou o Itamar Franco. Não mudou nada a minha vida. Saiu o Itamar Franco, entrou o Fernando Henrique. Não mudou nada a minha vida. Saiu o Fernando Henrique, entrou Lula. Não mudou nada. Saiu o Lula, entrou Dilma. Gente, foi um presidente, eu já vi dezenas de presidentes aqui no Brasil. A minha vida não melhorou em nada. O que melhorou foi devido à minha persistência de crescer na vida. Pode ter certeza disso. Então, a mudança... se hoje eu tenho uma condição relativamente tranquila na minha vida, foi porque eu, meu filho, eu levantei a bunda da cadeira, vim para o Rio de Janeiro, fui fazer faculdade, fui trabalhar, fui fazer pós-graduação. Não teve nenhum presidente que veio, ô, mineiro, você quer uma casa nova para você? Vou te dar. Não, nenhum presidente mudou minha vida. Então, eu também não vou aqui morrer, perder minha noite de sono por causa de decisões políticas, não. Eu gosto de acompanhar para me ficar informado, né? Se um dia precisar conversar a respeito do assunto, eu estou sabendo o que está acontecendo, os movimentos ali, mas se eles resolverem aí, sei lá, uma hora aí, resolver fazer impeachment, tirar o Bolsonaro, gente, isso aí não vai interferir na minha vida. Se o ano que vem, se o Lula vier para presidente de novo e assumir de novo a presidência, não vai interferir na minha vida. Então, eu não vou ficar brigando com os outros, eu não vou ficar aqui me desgastando assistindo programa, perdendo minha noite de sono, né? Concorda? Então, gente, parar de se desgastar com coisas que não vão trazer muito benefício para a sua vida, não. Sabe? E as pessoas, elas têm mania, e isso vai trazendo aquela carga negativa. Aí chega no outro dia lá chateado com os troços que está acontecendo na política do Brasil, aí fica discutindo com os outros. Eu já vi colegas de trabalho discutir, um era a favor do Bolsonaro, outro era a favor do Lula, começaram uma discussão tremenda na empresa lá, viraram inimigos lá dentro da empresa lá, por causa de discussão de ideais políticos. Sabe, gente, que besteira. Não muda nada na vida. Então, assim, eu gosto de entender, porque um dia, por exemplo, a faculdade, por exemplo, pode querer fazer uma discussão, uma live para discutir política. E pode, de repente, me convidar para participar. Eu vou lá participar, eu vou lá dar a minha opinião, o que eu acho de um, de outro, lá e tal. Aí eu gosto de me inteirar sobre o assunto, eu gosto de ter a minha opinião formada a respeito de cada um dos candidatos. Eu procuro saber sobre o que o candidato está fazendo, o que o outro está fazendo, o que está acontecendo de mudança. Agora, essa CPI aí, daqui a pouco eu vou parar minha aula, vou assistir o que houve hoje, o depoimento lá do cara. Mas não é para isso trazer raiva para mim. É para mim ficar por dentro. Se um dia eu precisar discutir,
eu ter uma opinião para dar. E também não vou brigar com ninguém. Se o cara de lá der uma opinião diferente da minha, eu falo, beleza, beleza, cada um tem a sua opinião. Eu não fico assistindo isso, não é para brigar com os outros, é para tentar convencer as pessoas do meu ponto de vista, não. Para de querer convencer os outros do seu ponto de vista. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós não vamos convencer ninguém. Então, né? Isso também ajuda você a controlar essas suas emoções. Cuidar de si. Olha que coisa bacana, né? A gente, às vezes, passa anos e anos na vida trabalhando, estudando, e chega à conclusão que se deixou um pouco de lado. É importantíssimo. A gente tem que ter um equilíbrio na vida. Cuidar de você, fazer seus exercícios físicos, cuidar da sua alimentação, até a questão da estética também, as meninas aí ir no salão de beleza, isso faz bem pra gente. Sobrou um dinheirinho, vai no shopping fazer uma compra. Sabe, tem um estudo uma vez comprovou que um dos maiores prazeres do ser humano é ir no shopping fazer compra, gastar dinheiro no shopping. Não é que você tem que ter todo mês ir lá gastar seu dinheiro no shopping, mas sempre que sobrar um dinheirinho, pensa um pouco em você. Ir num salão, arrumar cabelo, arrumar suas unhas, os homens aí, comprar uma roupa bacana, comprar um sapato legal, cuidar mais de si, ir num salão de beleza, num barbeiro bacana, né? Cuidar da sua aparência física, isso é bom também para você, né? Cuidar de si, cuidar do interior também, né? Interior eu já vou falar já aqui, né? Mas olha lá para a gente encerrar. Coisas bacanas para você fazer, ajudar o próximo. Gente, isso aqui é uma coisa tão besta, tão fácil de você fazer, e eu tenho certeza que se eu fizer uma pesquisa com vocês aqui, pouquíssimos fazem. Ajudar o próximo, isso é uma coisa que traz uma sensação de felicidade, de emoção positiva na nossa vida, que é impressionante. E quando eu falo que ajudar o próximo, não é igual tem gente que fala, professor, mas eu não ajudo porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem para mim, como é que eu vou ajudar? Não estou falando para você dividir dinheiro com os outros e nem você fazer doações para instituições, não é isso, não. Perto da sua casa aí deve ter alguma instituição de ajuda ao próximo, pessoas carentes, instituições de crianças abandonadas, instituições de pessoas na terceira idade que estão lá abandonadas pela família. Essas pessoas precisam de alguém para conversar. Então, é você ir lá tirar... Gente, também não é tirar o seu sábado e passar o sábado inteiro lá, ajudando. Não, 2 horazinhas. Tira 2 horazinhas, ou do seu sábado, ou do seu domingo, vai lá, pergunta para as pessoas como que você pode ajudar. Você quer ir lá ajudar a lavar o lugar? Não precisa você doar dinheiro. Ir lá ajudar a fazer uma faxina, ir lá conversar. Aqueles velhinhos estão lá abandonados lá, você senta com ele lá, conversa um pouquinho, vai trazer felicidade para eles e para você também. A gente volta para casa mais engrandecido, se sentindo melhor. É impressionante o tanto que essas pequenas ações simples mudam as nossas emoções do nosso dia, da nossa vida, né? Você passa a semana toda carregando coisas negativas para dentro de você, que é meio inevitável no ambiente de trabalho. Final de semana você descarrega isso dessa forma. Contato com a natureza, ajudando pessoas, fazendo exercícios, estudando um pouco mais, adquirindo um conhecimento novo que você não tinha. Isso alivia a sua atenção. E, por fim, para encerrar, ter uma religião. Então, é importante aqui também você entender o que eu estou querendo dizer com ter religião, né? Porque eu sempre falo, gente, não existe uma religião melhor do que a outra, mais correta que a outra, porque se você parar para pensar, na Terra existem aí, gente, mais de 200 tipos de religiões pelos países afora, aí, religiões bem diferentes das nossas religiões. Cada religião lá nesses países distantes, tem as religiões bem diferentes, mas eles têm a crença deles. Aí você tem que pensar, não é que existe uma religião melhor. Então o que eu falo? Se eu converso com uma aluna, ela fala comigo, professor, eu sou católica, vou na igreja católica. Beleza. Você é feliz assim? Sou. Nossa, eu adoro ir à missa aos domingos. O padre fala as palavras lá, lê o evangelho, aquilo me faz bem, eu volto feliz. Então, ótimo, filha. Continue desse jeito. Se a outra falar, não, professor, mas eu vou na igreja evangélica. Tá ótimo, também beleza. Te faz bem? Faz.
vou lá, o pastor fala lá as palavras lá, o evangelho também, que ele me faz bem, eu vou embora com as palavras do pastor na minha cabeça. Então, tá feliz assim? Tô ótimo. Sabe? Então, professor, mas eu vou na presbiteriana, tá te fazendo feliz, tá? Então, perfeito, porque a gente precisa de ter uma crença, algo a acreditar, um lugar para você ir lá recarregar suas energias, aliviar suas tensões. Então, gente, nessa palestra que eu fiz, para quem não teve a oportunidade de ver, e para quem não vai ver, deixa eu contar um negócio interessantíssimo. Interessantíssimo. Só para encerrar, já vou liberar vocês. Olha que caso interessantíssimo. O cara que eu sigo ele muito, Marcelo Gleiser, é um físico aqui, que eu já falei deles para vocês, os maiores físicos, os maiores astrônomos do planeta Terra. Eu estava vendo um vídeo dele um tempo atrás, ele contando um caso interessantíssimo. Lá na faculdade, lá onde ele dá aula nos Estados Unidos, tem um centro lá de pesquisa de astronomia, onde estão lá alguns dos maiores astrônomos, cientistas do planeta Terra. Os caras que ficam estudando vida em outro planeta, esses troços tudo aí, os pesquisadores, os caras muito bons nessa área aí de astronomia. E a maioria desses caras, uma boa parte desses caras, eles estudam demais o universo, o cosmos, a origem do universo, eles acabam perdendo a crença em Deus. Sabe? É meio que comum. Esses caras, alguns deles, outros não, mas tem alguns que são muito céticos. Eles estudaram tanto a origem do universo e acabaram chegando à conclusão que Deus não existe. Não, isso não vem ao caso aqui. O que é o caso que eu estou querendo contar? Lá nesse centro, lá tem um cara lá que é o mais cético de todos. É o que menos acredita mesmo. Ele é o que mais prega para todo mundo que não existe Deus, não existe vida após a morte, que a gente vai morrer, vai acabar, pronto, acabou. Para ele é assim. É o mais cético da turma. Aí, o que aconteceu? Um dia, um funcionário lá desse centro lá, da faculdade, num domingo de manhã, passando perto da igreja, viu esse cara saindo da igreja, com a família dele, com a esposa, com os filhos. Saindo daí, ele parou e falou, peraí, não é possível que é o cara lá, o cientista, né? Que é o mais cético de todos. Olhou e era ele mesmo. E ainda parou na porta da igreja, ficou conversando com o padre lá, reunido com o pessoal. Daí a pouco entrou no carro, foi embora com a família. No outro dia o cara chegou lá na faculdade, comentando com todo mundo. Gente, vocês não vão acreditar o que eu vi ontem. Todo mundo falou, o quê? O fulano lá, o cara que é o mais cético da turma, ontem eu vi o cara saindo da igreja, da missa. Aí ninguém acreditou, né? Não, você deve ter olhado errado, deve ter outra pessoa parecida. Não, mas era ele, sim. Eu cheguei perto, eu vi até o carro, vi ele pegando o carro, saindo do carro dele. Aí num instantinho, aquilo, né, o buchicho rolou a faculdade toda, né? Todo mundo não acredita, todo mundo falando, não acredita. Fulano de tal é o que mais briga aqui, que Deus não existe, que não existe vida após a morte, porque o cara está na missa, vamos lá conversar com ele, vamos lá entender esse negócio. Foi todo mundo lá, né? Fulano, vem cá. Tá o maior comentário aí na faculdade toda aí, todo mundo quer saber. O pessoal tá falando aí que viu você ontem saindo da igreja, saindo da missa. Ele falou, não, foi eu mesmo, é verdade. Aí todo mundo ficou surpreso, né? Como assim, ué? Por que, mano? Você estava com isso? Não, eu vou todo domingo, eu vou à missa com a minha esposa, com meus filhos. Aí eu montei, mas então é por causa da sua esposa? Não, a minha esposa é pior do que eu, ela que não acredita mesmo. Em casa ninguém, né? E meus filhos também, ninguém acredita em Deus, ninguém acredita em vida. Mas então, por que vocês estavam à missa? Aí ele falou, não, porque nós vamos, todo domingo nós vamos à missa, porque aquilo nos faz bem. Aqui a gente vai, não é por causa porque aquele ritual, aquela confraternização com as pessoas, as palavras que o padre fala, a gente gosta do evangelho. Eu não acredito em certas coisas. Quando o padre fala lá de Adão e Eva, eu não acredito. Mas tem outras coisas que eu acredito e gosto. Quando o padre fala sobre o amor ao próximo, eu acredito, eu gosto de ajudar o próximo. Mesmo não acreditando em Deus, eu adoro ajudar as pessoas. Eu sei do quanto a nossa vida aqui é difícil, minha família inteira, nós ajudamos os outros. Então, quando fala do amor ao próximo, da ajuda ao próximo, quando eles falam da palavra de Jesus Cristo, eu acho interessantíssimo as palavras, os ensinamentos que Jesus Cristo deixou para a gente. Então, eu saio da igreja com a minha família, da missa, a gente vai para casa refletindo sobre aquelas famílias, pensando o bem, a gente
descarrega aquela energia negativa, volta para casa cheio de energia positiva. Isso nos faz bem, então por isso que nós vamos à missa. Gente, eu vi aquilo e falei, gente, então olha só, um cara que não acredita em Deus, ele vai à missa todos os domingos em busca de recarregar, de conforto para a vida, de recarregar energia. Sabe, olha que coisa interessante. Então, gente, a gente precisa, isso faz parte e eu acredito. Então, lógico, a gente precisa buscar o conforto, precisa buscar recarregar essas energias. A gente tem que ter uma crença qualquer, não importa a religião que você frequente, mas uma crença você tem que ter. E isso vai lhe fazer bem, vai te trazer esse equilíbrio que eu estou falando. Né, pessoal? Então, olha só, hoje eu preferi nem entrar na unidade 4, porque eu acho importante a gente refletir sobre essas coisas, que não estou mudando o foco dos nossos estudos, não. Isso tem tudo a ver com a busca desse equilíbrio, dessas emoções, da inteligência emocional. Isso é muito importante para a sua carreira, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Procure entender esses valores, cultivar esses valores para a sua vida, para você também passar isso para frente, para a sua equipe, principalmente, né? Pessoal, por hoje é só, já são 9 horas, nossa senhora, até me estendi demais aqui. Na aula que vem, então, a gente fala sobre liderança, uns assuntos bem bacanas aqui. Quero agradecer, eu nem vou perguntar se alguém tem dúvida, porque já está o decorrer das horas aí. Quero só agradecer a todos vocês por terem ficado até essa hora aí comigo. Muito obrigado, Ana Carolina, Cristiane, a Deise, Ellen, Fabrícia, Francisco, Gabriel, Jéssica, Hudson e Diane, Jéssica Paiva, Josimara, Kennedy, Luciana, Miqueias, Natália, a outra Natália, o Robson, o Anderson Vinícius. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado aí do tema de hoje aí, espero que isso sirva para a sua vida, tá? Para a sua vida pessoal e profissional, e que traga reflexões úteis, edificantes aí para a sua vida. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Professor, boa noite. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, Deise, querida. Boa noite a todos. Robson. Bom final de semana já, né? Jéssica, querida, obrigado aí pela presença. Hudson. Aqui é bem residencial, né? Aqui